Já separei um videozão brabo aqui, ó. O inferno bíblico é terrível, do JJ. Os vídeos do JJ sobre a Bíblia e sobre o cristianismo em si sempre são fodas, né? Esse daqui também deve ser brabo. Bora. O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. O cenário está ainda mais básico, é pra combinar com o vídeo. Aí as almas penadas aí no chão. É, rapaziada, esse daí é o final, hein, pra quem não se endireita até o fim da vida. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 11. Igual a casa do Kaito. Imagine que é apenas mais um dia comum na sua vida. Você acorda quando o despertador toca, toma seu café da manhã, escova os dentes e, como sempre, segue para o seu trabalho. Tudo parece absolutamente Não vou normal. nada. Não gosto de jogo de Até futebol que- não, irmão. Fudeu, foi pro inferno. Hoje tem Bleach pra nós? Com certeza. Ô, Bleach é foda pra caralho, mano. Mais tarde tem, lá na Kik. Abriu o olho, tá no Sheol, fudeu. Ao invés do silêncio absoluto da morte, você desperta em outra dimensão. Um lugar estranho, diferente de tudo o que você já viu. Você tá maluco, hein? As edições do JJ é pica demais, hein, velho? Puta que pariu, que edição maravilhosa, mano. Manda bem demais. Eu nem imagino o trabalho que deve dar pra fazer isso daí. Salve um cara de coisa, De alguma bem-vindo, forma, irmão. Você simplesmente sabe. Este será o seu lar. Pelo resto da eternidade. Só pelo resto da eternidade, só. Tormento infinito. O inferno bíblico é simplesmente um dos conceitos mais assustadores apresentados na história humana. A tortura, nessa existência, por mais cruel que seja, termina quando o corpo se apaga. O luto, por mais insuportável que pareça, se dilui lentamente com o tempo. Mas o inferno não conhece esses limites. Aqui não existe o alívio da morte, nem a misericórdia do esquecimento. Agora essas imagens aqui que ele tá usando é do inferno de Dante. Aqui é o Dante junto com Geógenes, eu acho. O cara que leva as almas de um lado pro outro do rio, né? Os gritos não cessam. Eles ecoam, se misturam, formam um coral grotesco de desespero. E a pior parte é a lucidez. A consciência absoluta. O Kaito vai de pro que inferno, não com existe certeza. saída. Ele não tomar jeito daqui pro final da vida dele, ele já tá com a passagem garantida já. Não por 1 milhão de anos. Não por 1 trilhão. Mas sim, para sempre.
Caralho, bicho. Bom, pelo menos essa é a visão tradicional que temos deste local. Mas seria realmente isso que as escrituras revelam? Seria o Criador do universo capaz de deixar sua própria criação sofrendo por toda a eternidade sem possibilidade de descanso? Ou será que essa imagem do inferno foi amplificada ao longo da história como uma ferramenta de controle social? Não. É exatamente o que está escrito na Bíblia. Quem escolher não seguir Deus e, por livre e espontânea vontade, decidir se afastar do Criador, o destino, infelizmente, é o inferno. Infelizmente, você vai arder no fogo do inferno, vai ter um sofrimento eterno. Não tem o que aumentar nem o que diminuir, é o que está na Bíblia. Inferno nem existe nas escrituras originais. Você acreditaria? O que existe é o Sheol, né? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Depois de um longo estudo sobre o assunto, eu percebi que o conceito de inferno é muito mais complexo do que você imagina. E talvez o inferno como conhecemos nem exista. No vídeo de hoje, vamos estudar esse conceito a fundo e... O imaginário da população no geral pensa que o inferno é só um canto cheio de fogo e vai ter o capeta com tridente espetando a bunda de todo mundo. tentar entender um tema que sim, foi muito deturpado com o tempo. Por isso, no vídeo de hoje, vamos tentar entender o que é o inferno bíblico. Chapter 1: o que acontece depois da morte? O inferno é um local de sofrimento eterno ou a destruição eterna do espírito? Cara, pelo que eu li na Bíblia, o inferno é um lugar de sofrimento eterno. De certa forma, é até a destruição do espírito também, porque você tá longe de Deus pro resto da eternidade. Muitos pensam que após a morte, sua alma é diretamente lançada ou para o inferno ou para o céu. Mas não é bem isso que as Escrituras nos ensinam. O mais importante a se dizer aqui é que a palavra inferno nem sequer existe nas Escrituras originais. No Antigo Testamento, escrito em hebraico, a palavra usada era Sheol, basicamente o lugar dos mortos, uma espécie de cova ou mundo subterrâneo. Exatamente, era o lugar dos mortos. Eu acho que era como se fosse um quarto dos mortos, né? Antigamente, antes de Jesus vir em carne aqui para a Terra, o Sheol era um grande quarto onde todas as almas, independente se você fosse... Enfim, se você fosse do mal ou do bem, um pecador ou não, você ia pro mesmo local. E você não estava condenado, era um canto que você poderia purificar a sua alma, né? Você não estava condenado para sempre. Isso mudou depois da vinda de Jesus Cristo à Terra. Depois que ele veio e se sacrificou por nós, aí a coisa mudou. Originalmente, um lugar de punição eterna. Era simplesmente o destino comum de todos os que morriam, sejam bons ou maus. O livro de Eclesiastes explica mais sobre o que acontece com quem está no Sheol. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, todos nós, bons ou ruins, vamos para o Sheol, o que já contradiz muito sobre a ideia de que ao morrer vamos diretamente para o inferno ou para o céu. Nem mesmo grandes homens como o rei Davi está no céu neste exato momento. Mas aqui o JJ, eu não sei se ele vai explicar isso daqui mais pra frente no vídeo.
O Sheol é antes da vinda de Jesus Cristo para a Terra. Depois que Jesus Cristo se sacrifica por nós, aí a coisa muda, né? Sheol é um conceito judaico do Velho Testamento. Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Entre nós está até hoje o seu sepulcro, porque Davi não subiu aos céus. Criadora dos mortais viventes, sois os santos portas dos anjos senhora, sois forte esquadrão. Alguns versículos sugerem que apenas alguns homens podem estar no céu, como Enoque, Elias e Moisés. Mas a maioria dos mortos ainda aguarda a ressurreição e o julgamento final. Mas o Senhor me devolveu a vida. Senhor. Lázaro, por exemplo, não voltou no sepulcro, descrevendo o inferno ou céu. Seu retorno foi silencioso. Da mesma forma, a menina que Jesus disse estar apenas dormindo não relatou visões ou revelações, apenas despertou. Meu Deus. Lázaro! Levante-se! Muitos podem até lembrar do ladrão da cruz. À primeira vista, parece que o ladrão iria imediatamente para o céu, mas há detalhes cruciais que a maioria ignora. Primeiro, a palavra que, presente em quase todas as traduções modernas, não existe no grego original. Ela foi inserida para deixar a frase mais fluida, mas cria a impressão de cumprimento imediato, algo que não está no texto original. Hoje, você estará comigo no paraíso. Além disso, Jesus foi sepultado naquele mesmo dia e só ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, não faria sentido o ladrão estar com ele no paraíso imediatamente. No grego, a frase de uma maneira mais literal e fiel à teologia bíblica seria: Amém. Estarás comigo no paraíso. Isso muda completamente Essa frase aqui faz mais sentido. a frase, mas existem diversos outros versículos que comprovam que ninguém está no inferno, mas sim no Sheol, ou seja, sepultura, esperando pelo julgamento final. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Deus abençoe. No entanto, essa é apenas uma das interpretações e entra em conflito direto com a doutrina do purgatório e com a prática da oração aos santos. Ainda tem isso, ainda tem o purgatório, né? No Novo Testamento grego, a palavra usada para o mundo dos mortos não é mais Sheol, mas sim Hades, que é basicamente a mesma coisa. Na parábola de Lucas, Jesus conta que o ímpio está sofrendo no Hades enquanto o justo está descansando. Porém, é apenas uma parábola, não um mapa literal do Hades, pois ele seria a mesma coisa que Sheol, ou seja, sepultura. Apocalipse 20 descreve: a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, ou seja, o Hades é temporário, um estágio intermediário até o juízo final. Interessante notar que, na sua Bíblia, provavelmente a palavra usada aqui é inferno e não Hades. Uma tradução bem errônea. Como que o inferno, que é o fogo que nunca se apaga, vai ser lançado no lago de fogo? Não faz sentido. Além de Sheol e Hades, temos também o Guiena e Tártaro. Guiena é o mais próximo que temos de inferno, porém é uma metáfora. Guiena simplesmente é a transliteração de Inon, ou seja, era o vale de Inon, fora de Jerusalém, um local real conhecido como lugar de sacrifício. Baal.
Ou é Baal ou é Maloque, mas eu acho que aqui é um boi, né? Deve ser Baal. Os desgraçados oferecendo as crianças de sacrifício, velho. Você tá maluco? E pensar que esse tipo de desgraça acontece até hoje, né, bicho? Hoje em dia tá diferente, hoje em dia é o aborto, né? Sacrifícios Maldito pagãos no filho da passado puta. e mais Vão tudo de tarde usado Sheol. como depósito de lixo e cremação de cadáveres. Ó o pagão. O pagão oferecendo a criança pro capeta. Jesus usou a imagem do Guiena, um fogo constante e podridão, como metáfora da condenação final. Esse é o termo mais próximo do conceito de inferno, como entendemos hoje. Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente... É Moloque? Meio parecido, né? Um com o outro lá, Moloque e Baal, é meio parecido. Os dois são desgraçados, porque os dois pedem crianças de sacrifício, né, velho? Desgraçado, filho da puta. queimava aqui e também pelos sacrifícios queimados É tudo demônio essa porra. Tártaro era a prisão dos anjos caídos, mas foi erroneamente traduzido como inferno. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os tacado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2,4. Ou seja, resumindo tudo que eu falei aqui: Sheol, ou Hades, estado dos mortos, sepultura. Guiena, o lixão de Jerusalém, usado como metáfora da condenação final. E Tártaro, uma prisão de anjos. Todos esses nomes foram traduzidos como inferno, de onde vem a palavra inferno. Isso apagou as É tudo uma bagunça, né, velho? distinções originais e consolidou a ideia de que todas as referências eram sobre o mesmo lugar, o inferno eterno de fogo. Mas não se engane, a condenação final existe sem sombra de dúvidas, a qual Isso daí deve ser uma das nossas certezas eternas. No final, a conta chega. é um acontecimento futuro. Por exemplo, no versículo: "E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." É, Ou rapaz. seja, sempre que a Bíblia menciona o Guiena, ela fala no futuro. Vemos sempre as palavras serão e haverá, e isso aparece diversas vezes. Ou seja, neste momento, não existe ninguém no inferno. Ou melhor ainda, o inferno nem existe, mas sim a condenação final e o lago de fogo. Mas agora, basta descobrir se o tormento nesse lago de fogo é eterno ou não. Capítulo 2, a condenação final. Dragão, falso profeta, besta, ímpios, vão pro lago de fogo queimar de dia e noite. Queimar de dia e de noite pra eternidade, irmão. Tá maluco, hein? E mesmo sabendo que vão pra lá, os desgraçados continuam a todo vapor, não descansam um segundo. A todo vapor estão ali, querendo destruir a humanidade, querendo acabar com todo mundo. Sabendo assim que depois da morte, todos vamos para o Sheol, o que acontece em seguida? A Bíblia indica que haverá uma ressurreição universal, onde todos os mortos serão chamados à vida novamente. Mas agora, para serem julgados por Deus. Os justos, então, irão para a vida eterna, mas os ímpios para a morte eterna. Essa morte seria, então, o tormento eterno, o inferno. Falando em um ponto de vista lógico, seria completamente estranho estarmos em um local como o paraíso, vivendo a vida perfeita, sabendo que, em algum lugar do universo, pessoas queimam dia e noite. Inclusive, pessoas que você conhecia e gostava, mas que não eram convertidas. Isso seria realmente uma pena justa? Isso pode incluir pessoas boas, familiares e até mesmo jovens. Isso é mais do que cruel. É uma pena injusta.
Em Lucas capítulo 12, Essa edição do JJ é totalmente absurda, sim, velho. Toda vez que eu vejo um vídeo dele, eu fico impressionado com o quão bom o cara edita, mano. O cara tem uma visão artística foda pra caralho, bicho. Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau, que mostra que aqueles que conhecem e recebem mais da graça de Deus têm maior responsabilidade diante dele. Aqui ele deixa claro que o julgamento não é igual para todos. Por exemplo, seria justo se Hitler fosse jogado no fogo eterno junto com um ladrão de galinhas que não se arrependeu? Os dois sofreriam a mesma pena, o lago de fogo, para toda a eternidade, mesmo tendo cometido pecados completamente desproporcionais. Então, não seria justo. Ou muito pior, imagine um homem que passou a vida toda sem fazer mal a ninguém, mas por não crer seria condenado eternamente às chamas, junto com tiranos e assassinos. Faz muito sentido. O versículo fala o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Poucos açoites não remete a algo eterno, mas sim uma pena justa. Isso deixa mais do que claro que o castigo de todos será justo, mas não igual. Isso já tira muito aquela imagem do inferno que queima eternamente. Em Apocalipse temos o vislumbre de como será o julgamento terrível de Deus, e que também reforça a ideia de que nem todas as penas serão iguais. É nesse dia aqui que o filho chora e a mãe não vê. Dia que você estiver de frente a frente com o Criador e ele colocar na sua cara todos os seus pecados que você fez, tendo consciência que era errado, e não tiver como se arrepender na hora lá, não tiver como voltar atrás, que é a hora de consertar os nossos erros e correr atrás da nossa salvação é aqui. Depois que acabar... E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Ou seja, a condenação será conforme suas obras, e você pagará pelo que cometeu. Os salvos não pagarão, pois o Messias já pagou por estes. Porém, os ímpios sofrerão a ira do Criador e depois serão aniquilados. E o versículo segue: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, haverá um justo julgamento segundo suas obras. E depois os condenados serão aniquilados para sempre. Mas isso não significa que eles sofrerão para toda a eternidade, mas sim que pagarão pelo que cometeram. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. 99% da população mundial. Descrito aqui, Apocalipse 21:8. 99% da população mundial. Esta é a segunda morte. O significado da palavra morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo ou o fim da vida humana. É um estado de simplesmente deixar de existir, e não um sofrimento eterno. Se o inferno é um lugar de fogo eterno, como ele foi lançado então ao lago de fogo? Não. O JJ é desperto. Que vídeo pedrada é correr pela salvação enquanto há tempo. É o que nos sobra. Exatamente, irmão. O nosso principal objetivo todo dia tem que ser isso daqui, ó. Buscar a salvação. A nossa vida é finita. Depois só tem dois caminhos. Ou você vai estar junto do Criador, no paraíso, ou você vai estar no inferno pela eternidade. Faz sentido.
Isso porque em grego original, a palavra A vida aqui é passageira, Hades, exatamente. não inferno. Hades é o mesmo que Sheol, ou seja, sepultura. A morte será jogada no lago de fogo para a segunda morte. O Hades é a primeira, o lago de fogo, a segunda. Pois o dom da vida eterna é somente dos salvos. Os ímpios serão mortos, pois se sofrerem por toda a eternidade, também terão vida eterna. Mas então, como explicar Mateus, capítulo 25, versículo 46? Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Na visão popular, isso significa sofrimento consciente, sem fim, inferno de fogo e dor eterna. Mas o grego original traz uma nuance diferente. Kolases é a palavra traduzida muitas vezes como tormento eterno. Ela tem um significado literal de punição, correção ou castigo. Não implica necessariamente sofrimento eterno consciente, apenas que é uma punição severa ou decisiva. Bozanos, outra palavra grega que se aproximaria mais da ideia de tormento físico, como os instrumentos de tortura. Não sei se você entendeu, mas Jesus não usou bozanos aqui. Ele usou colazim, enfatizando punição, não necessariamente tormento eterno. Quando falamos em punição, não precisamos imaginá-la como dor infinita. Pena de morte é uma punição, embora seja rápida e final. Prisão, multas, exílio, todas são formas de punição. O mesmo aqui se aplica à condenação final. A punição pode ser a separação definitiva de Deus, a segunda morte, ou a aniquilação, sem que seja necessária a imagem de fogo que consome eternamente. Ou seja, um grupo recebe a vida plena e eterna, outro recebe punição ou castigo decisivo, proporcional à sua rejeição da salvação. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra salário aqui indica consequência inevitável. Se alguém peca, a consequência é a morte, não necessariamente tormento eterno. Por exemplo, quando Adão desobedeceu a Deus. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus não disse que Adão sofreria eternamente em tormento. Ele simplesmente morreu, espiritualmente primeiro, pela separação de Deus, e depois fisicamente. A morte aqui é a punição pelo pecado, o salário que o pecado paga, sem a necessidade de sofrimento consciente. Quem obedece aos mandamentos preservará sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Aqui vemos a mesma lógica. Obediência preserva a vida, desobediência traz a morte. O que mais tem são versículos que dão a ideia de uma morte eterna, uma destruição, uma aniquilação, mas não um Os caras aqui acabando com as igrejas, velho. sofrimento eterno. Mas o versículo que mais deixa claro essa ideia está em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, a destruição é eterna porque as consequências são eternas. Os condenados nunca mais voltarão à vida e sofrerão o julgamento. Pior que teve relatos de pessoas que já foram no inferno. Mas tem que ver se não é fique, né? Que só o que tem é gente dizendo que vê espírito, que já reencarnou. Só o que tem é gente contando essas histórias. Agora, pra saber se é verdade, eu em si não acredito, né? Eu não acho que dá pra você ir no inferno e voltar, não. Pelo menos não a gente humano, né? Pessoas adoram Satanás. Ontem a gente tava vendo um vídeo de uma mulher, de uma bruxa, né, se auto-intitula bruxa, que fez uma estátua pro capeta. Acho difícil de acreditar. Normalmente descreve uma versão romantizada do inferno. Pois é, sempre vem um inferno totalmente espetacular, aí vê não sei quem, aí conversa com outra pessoa. Capítulo 3, o fogo eterno. Se a sua mão o fizer tropeçar,
Córtia, é melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, Isso aí é verdade. onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isso, obviamente, é uma hipérbole. Você não vai entrar na vida eterna todo mutilado. Por isso que é difícil de interpretar se você não souber o significado das palavras. Jesus diz repetidamente, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele está se referindo ao termo grego Gehenna, como eu havia explicado, remetente ao vale de Inom. O fogo que não se apaga, mencionado no texto, não se refere a um tormento Jesus desceu na morada dos mortos, exatamente. Até onde eu sei, foi o único que desceu até lá. consciente ou sobrenatural, mas sim a constância do fogo que consumia materiais orgânicos e detritos. Como o fogo não podia consumir imediatamente todo o lixo depositado, os vermes presentes nos resíduos completavam o processo de decomposição, garantindo que nada permanecesse intacto. Essa imagem servia para Jesus ilustrar a destruição total e irrevogável dos que rejeitam Deus, usando um símbolo conhecido e assustador para o público judaico da época. Portanto, a expressão é metafórica e pedagógica. Se analisarmos outros textos bíblicos, fica evidente que a expressão fogo eterno é uma linguagem simbólica, usada para ilustrar uma destruição completa e irreversível, não necessariamente algo que nunca acaba. Um exemplo clássico é dos Edomitas, descendentes de Esaú. Devido à sua arrogância e violência contra Israel, os profetas anunciaram que seriam consumidos pelo fogo. E o texto diz algo muito semelhante ao que conhecemos do inferno. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre, de geração em geração será assolada. Historicamente, o povo de Edom foi totalmente aniquilado. E hoje não vemos mais esse fogo que Isaías fala. O que permanece são as consequências dessa destruição, ou seja, a completa eliminação do povo. Isso realmente aconteceu na vida real. Este povo foi aniquilado pelo fogo. Existem também diversos outros versículos que comprovam isso. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, que se entregaram à fornicação e à imoralidade sexual, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Historicamente, Sodoma e Gomorra foram destruídas há muito tempo, mas não está até os dias de hoje queimando, o que prova que o fogo eterno é apenas consequência, representando E pensar que a nossa civilização hoje em dia tá muito pior do que Sodoma e Gomorra já foi. destruição irreversível e punição definitiva, e não sofrimento. Lá ele ou consciente. Nerd Top, caralho. Em Apocalipse 14, a Bíblia descreve de Godão forma me gostou. clara o julgamento sobre aqueles Travou, que adoraram carai. a besta e sua imagem. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta Eu não vou abrir essa porta aí não, ô e Jocilândia. receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Humanidade está pior do que cidades pecaminosas nos tempos dos profetas. Você tá maluco? Esse texto confirma que haverá um tormento e que ele será intenso e terrível, correspondendo à mesma ira de Deus que Jesus enfrentou. Recordemos a frase de Cristo: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice simboliza o sofrimento, bem como o peso da ira de Deus que ele tomou a favor. Pô, esse filme aqui é pesado, hein? Cara, dá uma agonia assistir isso daqui, velho. O sofrimento que Jesus passou por causa da gente. Esse daqui é um dos filmes mais foda que tem. Dos salvos. No entanto, Jesus não tomou esse cálice pelos ímpios. Eles Você acha que por meio da fé em Deus podemos mudar o estado atual do mundo? Na fé tudo é possível, não é?
Cara, eu acredito que primeiramente a gente tem que buscar a nossa salvação. Primeiramente, a nossa salvação é buscar estar morto para esse mundo. Primeiramente você se salva, depois você procura buscar uma forma de tentar salvar o mundo. Eu acredito, cara, que só na volta de Jesus mesmo. Arcam com julgamento por suas próprias escolhas. O tormento, portanto, é terrível, porém justo, sendo o resultado direto do juízo divino sobre aqueles que rejeitaram Deus. O versículo segue. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Mudar, acho que não, mas mostrar o caminho, certo sim. Exatamente. O nosso dever também é mostrar a verdade para o máximo de pessoas que a gente puder, né? Agora, se as pessoas vão aceitar e buscar o caminho da salvação, aí já é de cada um, né? A fumaça simboliza as consequências permanentes do juízo, o que resta do fogo após a destruição. De forma semelhante aos edomitas mencionados anteriormente, a ausência de descanso nem de dia, nem de noite, indica que o julgamento é completo e irrevogável. O texto enfatiza que o juízo será pesado, doloroso e severo. Haverá ranger de dentes e constatação da justiça de Deus. É um aviso sério. A gravidade do pecado e da rejeição a Deus é absoluta e ninguém deve desejar estar no lugar desses condenados. Como dizia o texto de Mateus, alguns com muitos açoites e outros com poucos, segundo suas obras. Mas não que isso será um tormento eterno. Depois do julgamento, terá o lago de fogo, que seria a segunda morte. Mas não é só isso. O Antigo Testamento menciona vários e vários versículos que comprovam que os ímpios não existirão mais. Os ímpios serão destruídos e não passarão o resto da eternidade no inferno. Até mesmo o Novo Testamento reforça isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Essa, obviamente, é uma das interpretações que existem para o conceito do inferno. Oh, claro que ama, ô Nerd Top. Por que você acha que não amaria? É claro que ama. Jesus ama todo mundo, cara. Jesus só odeia o pecado, é a única coisa que ele odeia. Mas no momento que você se arrepende dos seus pecados e se volta pra ele, aí você já tá completamente perdoado e Jesus vai te acolher. Não tem essa de Jesus não amar. Jesus ama o pior dos pecadores, cara. Não quer dizer que é 100% isso. Existem vários teólogos que interpretam desta forma. E, obviamente, se você discordar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Obviamente, sendo respeitoso, também não quis desrespeitar crenças cristãs que acreditam no purgatório, no inferno eterno, Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo. Ô, top, hein? Que videozão brabo, velho. Que videozão brabo.